Olá, nós vamos começar a fazer uma sequência agora falando sobre a questão da mídia, da rede social nas nossas vidas, né? Essa demanda eu tenho observado no dia a dia, tanto entre amigos e familiares, quanto dentro do consultório com os pacientes. Eu tenho observado que tem sido uma necessidade falar sobre a rede social hoje no nosso meio, né? Através do que eu tenho feito essa observação? Principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes. A criança e o adolescente hoje está deixando de viver, está deixando de experimentar muitas coisas que são essenciais para um bom desenvolvimento, para um desenvolvimento enquanto ser humano, se aprendendo as redes sociais, né? E isso a gente consegue ver, como eu disse, em todos os contextos. A gente consegue observar dentro da nossa casa, a gente consegue observar entre os nossos amigos, a gente consegue observar olhando para o lado, né? E eu tenho sentido um impacto muito grande dentro do consultório com relação a isso, né? Eu tenho recebido uma demanda grande em relação ao isolamento social, né? Porque a rede social, ela tá te dando uma falsa ideia. A rede social, ela tá te causando uma impressão de que você está rodeado por pessoas. E em fato isso não está acontecendo. O ser humano, nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. E existe essa necessidade da interação social. Existe a necessidade do contato com o outro, existe a necessidade do famoso happy hour, né, com os amigos, para falar brincadeiras, para jogar a conversa fora. E isso não está mais acontecendo hoje. Quando a gente observa o que a rede social está fazendo com o ser humano, com a humanidade, eu acho que é muito importante a gente repensar essa questão. A gente repensar o que está acontecendo para que nós não venhamos a cair numa malha fina, né? Porque o que acontece? O que a gente está vendo hoje? Quais são as vantagens e as desvantagens que a gente está tendo ao acesso da mídia de uma forma tão facilitada, tão rápida, tão fácil, né? A gente consegue, tem muitas vantagens sim, porque a gente consegue ter uma comunicação mais rápida, a gente consegue expor muitas coisas que são necessárias, a gente consegue expor o trabalho. Muitas pessoas que em outro momento não tinham uma limitação na questão de divulgar o seu trabalho, hoje tem essa facilidade, né? Porque tu tem a rede aberta para que você consiga fazer isso. Mas o afastamento emocional que as pessoas estão tendo é muito grande. E as pessoas estão passando por um processo muito delicado elas estão se fragilizando. Eu acho que talvez seja isso, talvez seja essa a ideia. As pessoas estão se fragilizando enquanto ser humano, né? Em que sentido? No sentido de que você começa a criar comparações. Você começa a fazer comparações. E isso também está sendo refletido hoje nos consultórios psicológicos e psiquiátricos. Como? Através, muitas vezes, da depressão, da autodepreciação. Porque a mídia social, ela aceita qualquer coisa. Ela aceita qualquer imagem, ela aceita qualquer foto, ela aceita
Inclusive existe a questão da manipulação da imagem, né? Que é o famoso Photoshop, né? Que existe sim a questão do filtro, que é uma manipulação da imagem. Isso é bom? Até onde, né? Até onde? Porque no momento em que eu manipulo a minha imagem, no momento em que eu trabalho em cima de quem eu sou para parecer aquilo que eu acredito que é mais aceitável, eu estou deixando de lado quem de fato eu sou, né? E aí existe a questão da comparação, porque você começa a ver pessoas do teu círculo ou pessoas que em algum momento fizeram parte do teu círculo apresentando ideias, apresentando situações, se apresentando dentro de uma realidade que é a delas muitas vezes, nem sempre, mas é a delas. Só que aí vem o autoquestionamento, aí que vem a autodepreciação, porque aí você começa a se comparar com essas pessoas, você começa a se comparar e muitas vezes não é um processo consciente, muitas vezes não é que você tenha o desejo de se comparar, mas é uma comparação que acaba acontecendo naturalmente. E aí você começa a se questionar, nossa, mas o que eu tô deixando de fazer? Olha a vida que a fulana leva, olha como o fulano tá indo, olha o carro que ele tem, entende? E aí o que acontece? As pessoas começam a ter uma visão assim sobre a vida do outro e elas acabam deixando de trabalhar em cima do seu próprio bem-estar. Porque aí elas começam a se depreciar. Eu não sou capaz, eu estou nessa situação, né? E a rede social, ela só apresenta aquilo que a pessoa deseja mostrar. Eu só vou mostrar aquilo que eu quero que você veja de mim, né? E então essa sistematização tá fazendo com que as pessoas criem um bloqueio contra si próprios, em si próprios. Você deixa de florescer, você deixa o teu crescimento muitas vezes de lado por não se acreditar capaz para isso, né? E aí a gente pensa nos adolescentes, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar ou conhece, ou muitas vezes está vivendo dentro de casa aquele adolescente que você não vê sair do quarto. Ele não vê sair do quarto, porque tudo que ele quer, tudo que ele precisa é um celular ou um computador e internet, né? Ah, mas qual é o lado bom? Os pais estão supervisionando, os pais estão vendo o que o filho está fazendo, os pais estão acompanhando. Até onde, né? Vamos voltar a um novo questionamento. Até onde que os pais, em fato, estão acompanhando? Porque o fato do teu filho estar dentro de casa, o fato de você saber onde o corpo, o físico do teu filho está, não quer dizer que você tenha acesso às coisas que ele anda sentindo, né? E da mesma forma que um e outro sente essa autodepreciação quando vem a questão da comparação com outra pessoa, o adolescente também faz. E aí o adolescente ele tem acesso, muitas vezes, a informações que são indevidas para a idade dele, assim como a criança, para informações que são indevidas para a idade dele, para cenas ou situações que não são adequadas e que ele não deveria estar vivenciando ali. E muitas vezes o pai cria aquela ilusão, a mãe cria aquela ilusão de que tem esse controle pelo filho estar dentro de casa. Só que a rede social, ela não te dá esse controle, né? Ela não te dá esse controle. Porque se você for analisar, para criar uma rede social no Facebook, por exemplo, você precisa ter 18 anos.
certo? Quando você preenche lá os dados, pede a idade. E você assina um termo, né? Você tem um termo aonde diz que você tem 18 anos, que você assume a responsabilidade de ter os 18 anos. Qualquer pessoa pode ir lá e marcar um xizinho no maior de 18 anos e ok, né? E aí a gente vê situações constantemente em jornais e tanto no jornal televisivo quanto em jornal impresso, a gente vê casos de adolescentes e crianças que entraram em contato com pessoas que distorciam a idade, que falavam outra coisa, né? Então, em fato, a rede social, ela tira o poder que os pais têm sobre esse controle. Tira o controle real que os pais têm sobre o filho. Não quer dizer que um pai tenha que ter um controle sobre o filho, mas a vigia, né? A vigia, o cuidado, né? Porque assim, o fato de eu dar a liberdade para os meus filhos, o fato dos meus filhos serem livres para fazerem as escolhas deles, não quer dizer que eles saibam exatamente qual escolha que eles precisam fazer. E muitas vezes o pai tem, muitas vezes não, o pai tem sim, o pai e a mãe têm sim o papel de ser o orientador dessa criança e desse adolescente. E essa orientação está sendo burlada pela rede social. Essa orientação, ela está sendo deixada de lado em função da rede social. E muitas vezes o pai e a mãe têm a ilusão de que isso não está acontecendo, de que eles têm esse controle, que não tá, que em fato não existe. E aí você vê todos os dias nas redes sociais um bombardeio de informações, que nós não somos capazes de filtrar. Nós não temos a capacidade para filtrar esse bombardeio de informações. Você consegue controlar um filme, uma novela ou um determinado programa que você não quer que o seu filho assista, você consegue controlar nesse sentido. Mas durante esse programa, principalmente quando a gente fala de rede social, de YouTube, por exemplo, o Face, você não consegue controlar as propagandas, os comerciais que vêm nesses intervalos de tempo, né? E isso faz com que o pai e a mãe não tenham esse controle, né? E aí a gente pensa também na nossa vida adulta, né? O quanto eu estou vivendo, o quanto eu estou fazendo por mim, né? O quanto eu estou fazendo por mim. Porque quanto tempo, você já parou para pensar quanto tempo você fica numa rede social? Você já parou para pensar do teu dia ativo, exceto o momento que você está dormindo, mas do teu dia ativo, você já parou para contabilizar quanto tempo você fica numa rede social com o celular na mão? Quantas vezes você conseguiu deixar o celular de lado e ter um diálogo com pessoas da tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, né? Qual é o tempo que você está tendo para as pessoas que estão ao teu lado, para os teus amigos? Quanto tempo você está tirando para ir tomar um sorvete com os teus amigos, com as tuas amigas, né? Quanto tempo você está tirando para isso e quanto tempo você está levando na rede social, né? Porque é muito facilitador, é muito facilitador dos nossos dias a mídia social, né? Mas a gente tem que ter muita cautela nesse uso. A gente tem que ter muita cautela para que a gente não deixe de viver em função disso. Se você for ver o exibicionismo
que acontece, o isolamento social que está acontecendo, as relações familiares, elas estão sendo degradadas, elas estão sendo diminuídas, elas estão se afastando cada vez mais. Muitas vezes você acaba convivendo com uma pessoa dentro da tua casa e quando você fica sem internet, você quase não conhece aquela pessoa. Você quase não conhece, porque o que você conhece dela muitas vezes é aquilo que você vê na rede social. Faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva. Quantas vezes tu entrou no Facebook ou no Insta de uma pessoa que era muito tua amiga, ou mesmo um familiar, um primo, um tio, alguém que você tinha uma relação muito boa, muito estreita, e você, através da rede social, descobriu uma novidade sobre essa pessoa. Nossa, ó, se formou, ou nossa, casou, ou nossa, tá grávida, ou olha, trocou de carro, sei lá, qualquer coisa. Quantas vezes, né? E essa novidade, você não deveria ter acesso através de uma rede social. Essa novidade é aquele momento em que a pessoa deveria te ligar, vem aqui na minha casa, eu vou te contar. E você ter essa disponibilidade, você conseguir ir, né? Ah, mas a gente tá correndo tanto, a gente tem que estudar, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar. Mas você não precisa deixar de fazer nada disso para viver, porque isso é parte do pacote da vida, né? É parte do pacote da vida. Você trabalhar, você estudar, você cuidar da casa, mas também é o fermento da vida, o combustível da nossa vida. É sim as relações sociais que a gente tem diretas, as relações que a gente tem de convívio, né? Será que você está conseguindo ter esse convívio? Será que você está conseguindo viver e ser humano, né? Porque a humanidade está sendo deixada de lado nessa época, nessa era da rede social. Nesse momento em que as mídias sociais elas estão sendo exaltadas, a humanidade está adormecida. Vamos reviver. Desliga a internet por um dia. Tira lá o Wi-Fi, tira a conexão 3G. Desliga as redes sociais e faz um passeio. Faz o passeio, vai na casa de um amigo, vai na casa de uma amiga, de um familiar, de alguém que você gosta. Faz isso. Coloca a humanidade, mais uma vez, em ação. Porque a humanidade está adormecida. Nós não podemos, enquanto ser humano, deixar isso acontecer. Porque, infelizmente, os nossos consultórios, os consultórios psicológicos hoje, estão cada vez mais lotados. E eles estão mais lotados por ansiedade, por depressão, principalmente. E isso tem a ver com o quê? Muita saturação. As pessoas super se saturam com trabalho, com estudos, com coisas pesadas. E o momento de respirar, o momento de viver, está sendo deixado de lado. Porque é o momento em que, nossa, agora eu vou descansar. Você faz o quê? Você vai para cima de um sofá, pega um celular e fica horas. As horas que te restam para viver, você fica na rede social. Então, vamos ser humanos. Vamos viver, vamos ligar para a pessoa, vamos dar um abraço naquela pessoa que a gente gosta, que a gente tem saudade. Vamos convidar para tomar um sorvete. Um sorvete, 5 minutinhos. 5 minutinhos é o tempo suficiente para tomar um sorvete e dizer, eu sinto saudade de você, vamos se organizar, vamos marcar um final de semana. Mas vamos viver, vamos ser humanos. Até sábado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.